Fala, Def, beleza? Quem fala é o Danilo novamente para mais uma aula aqui com vocês de Java. Nessa aula vamos falar de Stream APIs. Vou explicando para vocês daqui a pouco mais detalhes sobre essa API do Java. Mas antes queria pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva aí, curta, comente, também compartilhe, ajude o nosso canal e a gente vai trazendo sempre conteúdo diferente aqui para vocês sobre Java. Então, vamos falar então sobre o assunto da aula, né, que é Streams APIs. Streams é um termo em inglês, né, mas basicamente respeito ali a sequências de elementos, né. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com Java, né, e a gente trabalha com coleções. Então, na verdade, essas Streams APIs aí é para tratar os elementos, né, processar os elementos dessa coleção de forma rápida e eficiente, de forma que a gente consiga realizar nossas operações aqui, né? Para essa aula, eu separei aqui criei um objeto aluno, né? Para a gente poder estar usando aqui exemplos mais práticos, tá? Esse aluno, ele tem alguns dados aqui vinculados, como nome, nota, o sexo, idade e também um marcador aqui, uma flag de ativo ou inativo, né? Nesse caso, que é um booleano. E aqui eu criei o construtor e os getters e setters para a gente trabalhar em cima disso, beleza? E aí, para popular esses dados, né, usar alguns dados ali mocados para a gente testar, eu criei aqui também uma lista, uma classe de serviço, uma lista de elementos aqui de alunos, né, com nome, nota, sexo, idade e a flag ativo, né, para cada um aqui com dados diferentes para a gente começar a brincar. Então, também separei aqui também uma lista de possibilidades que a gente pode estar fazendo, né, aqui na programação, para a gente poder fazer coisa mais prática, né? Mas basicamente, como é que a gente usa as streams em Java, né? A gente pega aqui no caso a lista de alunos, a gente vai ter aqui o método stream. Aí esse método stream já vai retornar para a gente, né, uma stream de dados. Então, se a gente vier aqui e colocar em uma variável, né, ele vai criar uma stream de aluno, e essa stream de aluno a gente pode usar para manipular, fazer o que a gente quiser, né. E aí tem vários métodos aqui que a gente pode usar. Tem o map, que é bastante usado, filter, o count para contar a quantidade de elementos, distinct também para ver os elementos distintos, né, entre outros aqui. O limit para você pegar uma quantidade específica, a gente vai estar usando alguns deles nessa aula, beleza? Então depois dê uma olhada nessa parte. Eu vou remover essa parte aqui. A gente vai trabalhar com uma lista de alunos aqui diretamente para a gente poder ir fazendo o que a gente quer. Então, o primeiro desafio aqui que a gente tem é para a gente pegar os alunos, né? Trazer os nomes dos alunos apenas. A gente tem aqui o objeto de alunos, né? E a gente tem que pegar os nomes, né? Então, se a gente vê aqui no objeto aluno, a gente tem um atributo nome, e ali se quer no sistema que a gente pegue apenas o nome, né? Então, eu posso pegar aqui e fazer uma string de Java. Eu posso fazer uma map aqui para pegar apenas o nome, né? Então, eu posso fazer aqui chamadas consecutivas, né, pessoal? Encadeamento de chamada, não precisa armazenar em variáveis, né? Porque a gente pode chamar aqui um método nome do aluno, né? Então, a gente pode pegar esse cara aqui na map. E aí a gente pode coletar ele e jogar numa lista. Ele vai trazer aqui uma lista de alunos. Ou a gente pode simplesmente aqui, a gente tem aqui um for each, se não me engano, printar cada elemento, né? Então a gente pode pegar aqui o nome e aí a gente dá um sysout no nome. E a gente consegue printar esse nome. Ele está aqui falando que a gente pode mudar, né, esse carinha aqui para um método de reference, que é o que foi o que eu usei aqui em cima, né? Em vez de eu ter pegado aqui, por exemplo, aluno.getNome, eu posso fazer simplesmente aqui na lambda, né, pegar a referência, né, que é o que ele está falando aqui. Então aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar aqui para pegar o método de reference, né? Então, se a gente mandar executar, a gente tem aqui o nome dos alunos, né? João, Maria, Joaquim, José, e assim vai. A gente poderia, como eu falei, armazenar numa variável, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. A gente pegando aqui a lista de string
botar aqui como nomes, certo? E aí aqui, em vez da gente dar esse for each, a gente vai dar um collect to list. Aqui, esse to list. Daí a gente vai ter uma lista de nomes, certo? Para esse carinha aqui. Como a gente não está usando, ele vai ficar reclamando aqui. A gente consegue também simplificar essa parte aqui colocando apenas to list, né? Então, em vez da gente fazer esse processo aqui do collectors, né? Vou até deixar aqui comentado. A gente pode dar um to list aqui direto que ele já retorna pra gente. E a gente pode usar esse carinha aqui. Eu não vou usar, eu acho mais fácil a gente fazer aqui mesmo de baixo, como a gente está testando, mas tem essa possibilidade aqui. Então beleza, conseguimos trazer aqui os nomes, né? Eu vou dar um sysout aqui para separar. Um sysout para a gente separar os conteúdos aqui, né? Senão vai ficar bem confuso aqui. Então já vou colocando em todos aqui e depois a gente dá uma organizada nisso. Então pessoal, a parte de API de Java permite que a gente faça justamente isso. A gente consegue manipular a lista ali, obter determinado dado, fazer determinada operação ou transformação para a gente poder ter o dado ali que a gente quer, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer o nome dos alunos, né? Apenas o nome ali, a gente printou os nomes. Aí a gente pode fazer também, pessoal, operações, né? Dentro desse carinha. Então eu vou aproveitar aqui. O segundo desafio aqui pra gente era trazer os nomes em maiúsculo, né? No caso a gente fez uma map aqui para pegar um nome e a gente também pode fazer uma outra map, para usar um to uppercase. Ele tem até aqui, ó, to upper ou to lower, né? A gente pode usar os dois. Eu vou colocar aqui o to uppercase. Então a gente pegou a lista de alunos, botou uma lista de dados para cada um. A gente vai pegar o nome dele, vai transformar em maiúsculo e vai, por último, printar ali cada informação, né? Jogar no console os nomes. Então, se a gente executar aqui, a gente tem aqui os nomes todos em maiúsculo. Beleza, pessoal? Usando aqui essa parte do map que vai mapear, ele vai mapear a informação de aluno com a informação que a gente quer, que no caso é o nome, né? Beleza, vamos então para o outro desafio. Trazer nomes que contenham a letra A. Então aqui a gente não está querendo fazer uma map, né? A gente está querendo fazer um filtro, uma espécie de filtro. Então a gente consegue aqui dentro da string fazer um filter. Então eu vou pegar aqui um aluno, por exemplo, e vou testar se o nome dele, getNome, ponto, nesse caso aqui, contains a letra A, certo? Aqui ele tem o contains, mas ele não tem o ignore case, né? Mas como a gente está tratando aqui basicamente de nomes, né? A Ana, por exemplo, ela tá... a gente pode fazer aqui, ó, já colocar em lowercase, né? Daí a gente sempre vai ter um nome minúsculo aqui, né? Então a gente pode ficar tranquilo aí nesse caso. Então beleza, aí a gente filtrou então o aluno aqui do nome que contém a A e vamos printar novamente, o mesmo fluxo lá de cima, certo? Aqui ele jogou como aluno, né? E a gente não tem toString lá, vamos então criar um toString aqui. Eu não tinha testado essa parte antes, né? Aqui tem um atalho do IntelliJ, né, para criar, se dá um Ctrl N aqui. E aí ele dá as opções de gerar. Eu vou criar um toString, mandei ele gerar. Beleza, criou aqui pra gente. Vamos mandar executar novamente. Vamos ver quais alunos que ele trouxe, ó. Ele trouxe a Maria, Joaquim, Marciana, que são os que tem a letra A no nome. Os outros aqui, ó, por exemplo, José não tem, Roberto também não tem, certo? Faltou um. Acho que é isso, né? Ele trouxe 4, são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roberto, José que eu falei. O João não veio. O João não veio porque a gente tem um tio, né? Então tá certinho. Beleza, então essa aqui a gente já matou. Uma outra opção é trazer, uma outra coisa que a gente pode fazer é trazer os alunos que comecem com a letra J. Então vou pegar aqui essa parte de cima, vou reaproveitar, jogar aqui embaixo, não precisa reescrever.
Aqui no caso a gente vai observar ele, né? O nome também, e a gente pode colocar um outro método do string que é o starts with, né? Então ele vai pegar justamente os que começam com a letra, no caso não é A, é J, né? E aqui também eu posso colocar aquele to lowercase, né? Que aí a gente evita essa questão do case para ele comparar. Beleza? Então vamos lá, mais um desafio. Então ele trouxe justamente 3 alunos, o João, o José e o Joaquim, porque a gente só quer os que começam com a letra J, certo? Então a gente fez isso com o filter e o método starts with. Se a gente quiser os alunos ativos, é o mesmo princípio do filter. Então a gente vem aqui, por exemplo, e filtra os alunos onde eles estão ativos, né? E aqui ele vai dizer que a gente pode converter para o método de reference. Eu vou converter e a gente vai rodar novamente. E a gente trouxe aqui somente os ativos, né? Por exemplo, o José não veio, porque o José está inativo. Também tem mais um lá que não veio, que é a Ana. Beleza? Então trouxemos só os ativos. E aí no caso, se a gente quiser os inativos, a gente faz o mesmo processo. Então, só que aqui ele não vai deixar a gente botar uma negação, né? A gente vai ter que realmente fazer aquele fluxo lá que a gente tinha feito antes. Então, aluno. Ou uma outra opção também, né? A gente pode criar um método isInativo. Acho que é até melhor a gente fazer isso. Lá na classe aluno, a gente pode criar aqui public boolean isInativo. E a gente retorna. Aí que a gente retorna a negação de ativo. Aí a gente vai ter um resultado lá que a gente quer. Daí a gente não precisa fazer aquela operação maior, né? A gente só manda ele pegar um método, beleza? Uma outra opção que a gente tem também é trazer os homens e as mulheres, né? De forma separada. Então, vou copiar para cá. Aqui a gente pode também criar um método lá, mas nesse caso eu vou fazer diferente. Vou pegar aqui o aluno, pegar aluno.getSexo, e aí a gente vai comparar, né? Sexo, ponto. Qual o problema? Ponto equals. Aqui retorna. Tá, é uma char, né? Tá, beleza. Então aqui eu não consigo usar esse cara. Eu vou comparar direto, porque o tipo ali é um char, né? Então eu boto aqui, no caso aqui homem, né? E lá embaixo mulher. Então aqui eu uso dessa forma. Eu poderia ter um método que fizesse isso lá dentro de aluno também. A gente pode depois refatorar para fazer isso, beleza? Então, aqui, deixa eu ver, é M e F que está usando. Peraí, MF, né? Masculino e feminino. Então aqui é F de feminino. Beleza, então aqui trouxeram os 4 homens e as 3 mulheres. Márcia, tem 2 Márcia, Ana Maria, Márcia e Ana, né? Certinho, trouxe os homens separados das mulheres. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é alunos reprovados e aprovados, aí comparando a nota. Então aqui é o mesmo fluxo ali, né? A gente pegar a nota e verificar se ela é maior ou menor que 7. No caso de alunos aprovados é maior. No caso de alunos reprovados, não copiei não. No caso de alunos reprovados é menor. Então a gente faz isso aqui. E se ele for maior ou igual, né? Ele está aprovado. Então a gente coloca aqui maior ou igual a 7. Se a gente rodar aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 alunos aprovados com notas maiores que 7, maiores ou igual, né? E temos também 2 alunos reprovados, né? Com notas menores que 7. Então, certinho essa parte aí. E aí as possibilidades são bem grandes, né, pessoal? A gente tem aqui mais alguns exercícios. Eu vou tentar fazê-lo aqui, esses exercícios, para a gente ir trabalhando. Então ele quer aqui, por exemplo, trazer os 3 primeiros alunos com as notas maiores. Então eu posso pegar aqui, aproveitar esse cara aqui de cima. Então eu estou querendo, na verdade, ordenar, né? Então ele tem aqui um sorted,
certo? Ele vai ordenar. E aqui a gente tem que dar a condição, se eu não me engano, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, aluno 1, vírgula, aluno 2, e a gente vai compará-los aqui, a nota, né? Então A1.getNota maior que A2.getNota. Se eu não me engano, acho que eu tenho que usar aqui o menor, né? O que que tá reclamando aqui? Bad return type boolean. Aqui eu acho que eu tenho que fechar mais uma vez. Não. Aqui eu tenho que fechar mesmo. Ah tá, ele deu outra reclamação. Bad return type boolean cannot convert to int. Então aqui eu posso fazer o compare to. Então eu posso botar aqui nota.compare to. Só que aí eu tenho que ou converto para double a classe, né? Acho que eu vou fazer isso. Vou dar um map e vou colocar aqui o double, né? Double to double to string compare to parse double. Ele tá reclamando porque não é um aluno, né? Tá. Porque aí eu teria que lidar aqui com os carinhas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em aluno, eu vou colocar aqui como double a classe nota e vou modificando aqui todos os doubles para double, que aí a gente consegue fazer esse compare to. Sorted is ignored. Ele ordenou. Beleza. Aqui a gente pode dar um limite para a gente pegar os 3 primeiros e depois printar. O que ele está reclamando aí? Compare, replace with comparing, né? Então a gente tem essa opção de fazer assim e a gente tem também a de comparing, que aí a gente já puxa direto a nota do aluno, né? Em vez de fazer dessa forma aqui, fica bem mais simples, né? A própria ideia ajudou a gente nesse sentido. Então se a gente mandar rodar aqui, trouxe ali os alunos com menores notas, né? Então, deixa eu rodar com o que a gente tinha feito aqui. Deixa eu ver aqui. Certo, aqui pessoal, a gente precisa colocar esse reversed aqui, né? Se a gente quisesse em ordem crescente, né? A gente colocaria sem ele, né? E aqui ele trouxe, ó, 9, 8,5 e 8. Então a gente consegue fazer ele ordenar e também limitar, né? Só trazer os 3 primeiros alunos, beleza? E a gente tem mais alguns filtros, né? De aluno com maior que... posso pegar até essa daqui? Maior que 50 anos, né? Então aqui a gente consegue resolver da mesma forma lá de cima, né? Então get idade é maior que 50 e ali embaixo também a gente pode fazer menor que 50. No caso aqui ele está pedindo 18, né? Então posso trazer menor que 18. Opa, beleza. E a gente está trabalhando sempre com filtros nesse caso, né? Então, ó, o aluno maior que 50 anos ali, né? No caso foi só a Ana. E o menor que 18 foi só o Joaquim, né? Então a gente conseguiu pegar esses caras aí. A gente pode também fazer outras operações mais complexas aqui, ó. Como, por exemplo, trazer a soma da idade. Então a gente pode pegar a idade aqui, que seria um map, né? A gente pega todas as idades aqui. Ele vai reclamar, a gente modifica aqui e aí a gente pode fazer uma espécie de soma aqui, né? Como a gente faz isso aqui? A gente pega, no caso aqui, trazendo, acho que se a gente fizer aqui um soma, acho que a gente poderia, um reduce, na verdade, né? Pode usar o reduce para trazer. A gente pega um 0 aqui, que é o primeiro elemento, né? A gente pega aqui a idade. E 1 e 2, talvez.
e a gente soma, né? Opa. E a gente soma os dois. No caso, acho que ele está reclamando. O método de reference também. A gente usa um integer sum, certo? A gente vai ter aqui o valor, né? E a gente pode dar um sysout nesse cara. Tô pensando aqui, eu acho que vale a pena a gente pegar esse cara aqui em cima. A gente soma. E aqui embaixo a gente printa esse cara, né? Somidade. Então, a gente pegou ali a idade e reduziu ela somando, né? Somando o primeiro elemento, ele vai pegar esse 0, né? 0 com 0 e depois ele vai somando de cada elemento o valor, né? Como se esse aqui fosse o ponto de partida, né? Para soma. Então, ó, 232 anos aí a idade total da turma, né? Beleza? A gente tem mais 2 desafios aqui para acabar. Então a gente tem aqui a média das notas, né? Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ir direto aqui. Acho que vou ter que fazer um fluxo parecido, né? Então vou botar aqui a média notas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser mapear a nota, né? Então a gente pode colocar aqui map to double. A gente pega aqui aluno nota. A gente pegou todas as notas e aí a gente pede para ele calcular a average, né? Que aí ele vai retornar a média das notas. E aí que ele reclama, né? Que é um optional double. Então eu vou, em vez de pegar um optional, eu vou querer que ele retorne justamente o double. Aí eu pego esse or else aqui para ele evitar lá o optional, né? E aí eu coloco aqui o double, né? Tá reclamando aqui. Beleza, então agora a gente tem a média das idades, a média das notas, né? A gente poderia também pegar a nota mais alta, a nota menor, né? Que aí ao invés do average aqui, a gente poderia pegar um max ou min, né? São duas outras opções aí. Mas a gente quer o average, vamos então executar. A média de notas então é 6,78, considerando todos os carinhas ali. E a última coisa que a gente pode fazer aqui, para a gente ir aprendendo mais sobre... separei aqui para a gente aprender mais sobre essa questão das coleções, né? O que a gente pode fazer é justamente separar ali todos os tipos, né? De sexo, por exemplo. Então a gente tem ali o sexo masculino e feminino, a gente pode agrupar esses carinhos aí em tipos ali, né? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, vou reutilizar esse aqui. A gente pode pegar aqui, a gente pega aqui um collect. E esse collect ele dá a opção para a gente agrupar, né? Então a gente pega aqui, em vez de ser o toList, a gente dá um grouping by. Aí a gente pode pegar aqui aluno.getSexo, né? Que aí ele vai pegar tanto masculino quanto feminino aqui, né? MOF. E ele vai retornar esse cara aqui, a gente pode armazenar numa variável. Beleza. Aí pode botar aqui alunos por sexo. E aí a gente pode printar esses caras. Como que a gente printa? Como a gente fez lá na aula passada. Fazer um for each aqui. A gente pega uma entry. A entry vai ser justamente ali character e a lista de alunos, né? Deixa eu pegar aqui assim. E aí a gente pega aqui essa entry e a gente pega aqui alunos por sexo ponto entry set. Daí a gente faz aqui um sysout. Pegamos aqui a entry.get e a gente concatena isso com a entry. Concatena com a entry.getValue. Beleza? Então se a gente executar, vai trazer aqui pra gente, ó, alunos do sexo feminino, né, que é a chave F. Vai trazer a Maria, Márcia e a Ana. Se eu não me engano, são esses três, isso. E homem, a gente tem que estar para frente aqui, José, Joaquim e João, certo? Que são os alunos aqui que a gente tem, temos aqui cadastrados, né?
o Roberto, ele trouxe aqui, deixa eu ver, aqui por último. Então é isso, pessoal. Essa aula é isso, uma aula bem longa aí, mas achei muito interessante a gente trazer exemplos práticos, né, de Java aqui e de Streams APIs. Então, essa API ajuda a gente a lidar com essa questão de coleções em Java, a gente filtrar, fazer transformações, né, ordenação, e é bem útil para a gente trabalhar no dia a dia. Valeu, pessoal. Então, essa aula é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Fui!